Irmãos, quando nós falávamos de manhã sobre a questão envolvendo o dilúvio, na introdução anterior ao estudo propriamente dito, nós falamos que nós devíamos enxergar a Parashá Noa dentro de duas questões, duas formas de violência contra Adonai, que fez com que nós fôssemos advertidos pelo Eterno para que nós não repetíssemos a mesma conduta. E em todo o tempo eu tentei trazer que a mesma sentença que foi dada à geração de Noa pode ser uma sentença para as gerações que estão de pé hoje. Isso não escapa da nossa realidade. Nós não somos mais privilegiados do que a geração de Noa, a não ser pelo fato, pastora, de sabermos que não será pelas águas a destruição, pelas águas físicas, né, que destruíram ali a humanidade e os animais ali naquele tempo. Mas uma coisa interessante é que quando o Eterno se manifestou, ele falou sobre a bolsa que Judas carregava, né? O texto de Mateus capítulo 26 vai falar sobre isso, Marcos 14 e Lucas 22. Eu queria que a gente desse uma olhadinha. Vamos abrir primeiro em Mateus capítulo 26, porque todos sabem que Judas foi aquele que entre os discípulos traiu o Messias de forma irreparável, né? Foi irreparável, porque Pedro traiu o Messias, né? Todos os outros que em algum momento Tomé precisou tocar para poder crer que era o Messias. Então, de certa forma, nós traímos aquele que nós amamos o tempo inteiro quando a incredulidade ela toma espaço na nossa vida e deixamos de caminhar pela fé. Mas o que difere da questão de Judas o cristianismo, por exemplo, afirma muito que era uma questão inacessível para Judas. Judas iria fazer o que tinha que fazer, né? As escrituras se cumprem falando a respeito dele, mas em todo o tempo Judas andou ao lado daquele que era reto. Ele andou com o Messias, sentou à mesa com o Messias, era um homem de confiança, era o carregador do dinheiro. Então ele não era uma pessoa desprezível, uma pessoa qualquer. E o texto vai dizer assim, depois de Yeshua já ter sido, antes de Yeshua estar sendo preso, o texto diz assim no capítulo 26, verso 14: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Virando a página no capítulo 27, depois de todo o acontecimento da prisão de Yeshua e a sua iminente morte, o texto de Mateus vai dizer assim, capítulo 27: Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram a decisão de matar Yeshua. Manietaram-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Yeshua fora condenado, trouxe arrependido. Essa palavra arrependido deve ser vista como remorso, porque não houve arrependimento de pecado genuíno. As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isto é contigo. Por que os sumos sacerdotes usam uma resposta tão direta que inutiliza Judas de tentar qualquer outro argumento? Porque se você é um braço de trabalho, um difusor,
um mantenedor, um voluntário ao projeto de salvação, Yeshua é a salvação encarnada, né? Venhamos e convenhamos. E você trai este projeto de salvação, estando verticalmente instituído nele. Depois que esse projeto de salvação ele entra em rota de destruição, como é que você e eu queremos voltar atrás de uma situação como essa? Eu ainda não consegui processar tudo que o Eterno falou, mas pensando aqui um pouco sobre essa questão de Judas, pastora, ele tenta voltar atrás depois de que uma situação já estava completamente determinada. Ele precisou ver a salvação ser destruída, pelo menos na forma física, porque o corpo de Yeshua seria levado à sepultura, para ele entender o dano que ele causou ao projeto. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade, depois do projeto ter acabado, você não tem como reerguer algo que um dia serviu e hoje não serve mais. Esse é o grande problema que Noé enfrentou quando sai da arca, que ele não suporta a culpa daquilo que ele fez. E olha o que Judas faz aqui, ó. Verso 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre de oferta, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, porque o valor era alto, tinham que encontrar uma forma de legalizar o ilegal, compraram com ele o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado campo de sangue. Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Eterno. Então nós temos aqui uma sentença grave sobre a situação que ocorre com Judas, em virtude de nós queremos corrigir, pastor, uma desonra a algo sagrado. O Messias é uma instituição divina, sagrada, depois de você ter comprometido de forma irreversível. Quando eu vejo alguns movimentos de abandono aqui da casa, de algumas pessoas que um dia estiveram, ministraram nessa bimá, tocaram, fizeram sacrifícios, e elas saem. Se essa pessoa ela toma a decisão de sair em silêncio e assume para si as suas consequências, sem denegrir aquilo que um dia mesmo ela foi parte, eu ainda vejo oportunidade para essa pessoa na frente conseguir retomar um caminho com muito custo. Porque ela saiu, pastora, sem briga, sem confusão, foi uma escolha pessoal. Vai arcar com dano, mas aquele indivíduo que trai aquilo que um dia ele creu, pelo qual ele trabalhou, e ele trabalha depois para que aquilo seja denegrido, seja desconsiderado, seja desacreditado, destruído. Porque você não precisa necessariamente de pegar um trator e entrar e derrubar um prédio, mas você pode destruir a moral, você pode destruir a imagem, você pode destruir a história em alguns aspectos. Então a gente tem que olhar para essa questão de Judas, e acredito que isso nós vamos ter que ruminar mais isso durante um bom tempo, para nós entendermos a gravidade do que ele fala. Porque Noé teve que se embebedar, ele não suportou não. E aí depois ele passou pelo que nós falamos de manhã. Mas a Torre de Babel, que era o assunto que nós tínhamos que voltar agora à tarde, ela apresenta uma questão muito séria. Dentro do aspecto de violência contra Elohim, nós vamos ver que existe uma característica marcante entre a geração da torre e da geração do dilúvio. Observe o que o texto vai falar aqui no capítulo 11 do livro do Gênesis, verso 1. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Ora,
A terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Existia unidade de fala, unidade de comunicação entre as pessoas. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Shinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Eterno: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma linguagem do outro. Assim o Eterno os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, tumulto, confusão, porque ali confundiu o Eterno a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Eterno sobre a face de toda a terra. Notem que o texto ele vai abrir com uma questão muito forte. Qual é o ponto alto que o texto afirma que manifestou o desejo de Elohim de intervir na situação? A unidade. Notem que, diferentemente do período do dilúvio, você não vê um movimento antagônico à vontade divina orquestrado como vocês veem na Torre de Babel. A Torre de Babel havia uma única conduta, uma unidade perfeita para construir algo que se opunha a Adonai. Era uma desonra flagrante direto a Adonai. A geração do dilúvio, se vocês analisarem de forma mais calma, era uma desordem, Mateus, mas era o homem contra o seu próprio irmão. O fato de eu ferir Ulisses não quer dizer que Ulisses ia te ferir. Cada um fazia as coisas conforme o seu bel prazer. Aquilo que o homem desejava retirar do outro, na forma da violência, como o texto diz, ele fazia. Era uma anarquia completa, no sentido de que não havia politicamente um governo estabelecido direcionando o homem a fazer a sua conduta. É mais ou menos o que acontece no carnaval, já viu? Cada um faz as suas doideiras e cada um segue o seu próprio caminho. É uma conduta não orquestrada, mas que, quando visto de uma forma macro, Leomar, o dilúvio atingiu, a geração do dilúvio atinge os céus a ponto de Adonai intervir. Mas veja o que Adonai faz antes de intervir. Ele levanta um justo daquela geração, para que esse justo tivesse a condição de entender o objetivo, que era salvar a humanidade, mas como resultado negativo veio o dilúvio e destruiu. Ele dá a oportunidade não é acatada, e aí vem uma consequência, a destruição da humanidade. Aqui na Torre de Babel, não tem oportunidade. Olha o que o texto vai dizer, eu vou ler na outra tradução aqui. E toda a terra é um só lábio, palavras uniformes. E a sua partida do levante, eles encontram uma falha na terra de Shinar e passam a habitá-la. Havia uma falha na terra. A falha, nós já aprendemos recentemente num estudo aqui, que ela não era uma falha geográfica. Ela não era uma falha geográfica. A falha na terra era uma falha no caráter humano. A terra e o homem, lembrem-se, é sempre uma comparação permanente do texto sagrado por causa da origem terrosa do homem. Então havia uma falha no caráter do homem, na sua constituição, na sua estrutura. Só que vocês precisam lembrar que esta geração da torre é a geração subsequente a quem?
ao dilúvio. Era uma geração marcada por uma destruição em massa da humanidade. Mas mesmo assim foi encontrada uma falha. Uma falha. Olha o que o texto diz. Eles dizem, o homem é o seu camarada. Ofereçamos, façamos tijolos, queimemo-lo ao fogo. O tijolo é pedra para eles, o betume é argila para eles. Eles dizem, ofereçamos, construamos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus. Façamo-nos um nome, para não sermos dispersados sobre as faces de toda a terra. Qual é a alusão feita pela geração da Torre de Babel, que atingiu os céus de forma a não ter da parte dos céus, pastor, um recurso para aquilo ali? Estabelecer dos céus uma punição imediata sem lhes dar recurso. Quando o homem não peca mais por ignorância e ele é reincidente naquilo que ele faz. Qual é a alusão aqui? Quem foi dispersado pela terra depois de ser reprovado por Elohim? Caim se torna um ser errante pela terra, com uma marca sobre a cabeça dele para ele não ser assassinado pela terra, e ele não é mais arrolado entre os filhos de Adão. Quem vai dar seguimento aos filhos de Adão é Sete, porque ele mata Abel. Sete é quem vai gerar toda a sequência até chegar em Noa. Esta aqui é uma predição que o texto sagrado faz da intenção humana orquestrada de se tornar o equivalente a um Deus para si mesmo. Que no sábado passado, se eu não estiver enganado, nos foi ensinado que as 7 primeiras palavras da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, por si só desconstrói a ideia de o homem se fazer para si um Deus. Foi isso ou não foi? Mas não foi, a senhora não colocou isso na semana? Então voltemos ao problema. Se em Bereshit, no ato da criação, as 7 palavras inauguradoras da existência daquilo que não havia, ela é uma oposição flagrante a toda criatura formada por Elohim, de se exaltar na forma de Deus, esta geração aqui conseguiu fazer pior do que a geração do dilúvio. E a punição foi pior, nós vamos olhar aqui. Leonardo, mas matou todo mundo no dilúvio. Nós estamos morrendo até hoje por causa disso aqui, ó. É uma geração que morre atrás da outra, Leomar, sem entender que está morta, por causa desta questão. Abre o capítulo dos Salmos lá, no capítulo 82. Oi, pastora? Sim. Ao criar todas as coisas, ele já decreta a queda do ídolo, sabendo que a criação trairia e desonraria Elohim a ponto de desenvolver para si um Deus próprio que não foi o próprio Criador. Olha o que o Salmo 82 vai falar. Elohim preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Quem são esses deuses? Até quando? Olha lá como é que volta o assunto. Até quando defendereis os e tomareis partido ao lado dos? O problema está na justiça. Nós falamos nisso de manhã o tempo inteiro. Até quando defendereis os injustos e tomarei parte ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão. Protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco, o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Isso aqui, provavelmente Tiago usou como base para dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do pobre. Tiago conhecia bem isso aqui, melhor do que nós. Eles nada sabem, nada entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra. Qual era a palavra utilizada para caracterizar o resultado da violência do homem na época da torre, da arca? O mundo estava desmoronou, as estruturas que nós conhecíamos como pilares de existência e sustentação do mundo estavam decaídas.
os fundamentos da terra vacilam, porque o problema está na afronta do homem desonrando Elohim como único Deus sobre o universo. Eu disse: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Aval, porém, contudo, todavia, entretanto, morrereis como homens e tombareis como qualquer um dos chefes. Diz em outra tradução: levanta-te, ó Elohim, julga a terra, pois todas as nações são as tuas. A idolatria prevista na Torá pelas nações está inicialmente combatida com as palavras Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. E no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ele criou, ele é Deus, não há outro. Aonde o povo aqui da Torre de Babel foi se meter para afrontar Elohim? Afrontando de forma uníssona. Agora já não é cada um por si e os deuses por todos. Agora é todo mundo junto, orquestrado, organizado, defendendo a mesma causa. Isso bateu nos céus como uma agressão e uma desonra indignos de Elohim prestar socorro para este povo. Mas ele já tinha destruído e não resolveu. Entendam, ele já tinha destruído a humanidade uma geração antes e não solucionou. Adiantaria ele destruir esta geração da Torre de Babel de novo? O que é que Elohim identifica quando Noa sacrifica após sair da arca? Que o cheiro da corrupção do homem continuava no... O que é que precisa morrer para que seja destituído os deuses interiores do homem, para que não precise haver mais necessidade de matar geração após geração? É a morte da natureza pecaminosa e não mais a morte física do homem, porque ela foi provada insuficiente para decretar a sentença sobre isso. O homem não teme nem o dizimar de uma geração para parar de pecar. Aí ele vai levantar Abraão para dizer assim: morre o teu e o meu interior para que isto cesse diante de Elohim. É aqui que a Torá vai começar a fazer alusão à morte da natureza do eu, para que o homem não se eleve sobre o homem e juntos eles se elevem contra Elohim. Este é um princípio que na Torre de Babel Adonai resolve tratar de outra forma. Vamos ver a tratativa divina como é que é. É, porque matou. Sei lá, alguém sabe quantos tinham na época lá do dilúvio? Eu não sei, se alguém já viu alguma contagem. Mas que sejam milhões, milhares. Resolveu. Adianta os bilionários do mundo construírem, como estão fazendo, abrigos antinucleares, para que numa iminente guerra nuclear tudo seja destruído e eles sobrevivam? Vai adiantar alguma coisa? Que a corrupção vai ficar escondida com eles nos abrigos nucleares e quando a terra puder ser repovoada, na cabeça deles, a corrupção repovoará a terra. Mudou alguma coisa? Era a arca, agora é abrigo nuclear. Vai adiantar? Se a essência do homem não retornar para o princípio de todas as coisas? Olha o que ele vai fazer com a torre. Adonai desce, verso 5, para ver a cidade e a torre. Ele vem ver a cidade e a torre. Ele olha duas coisas, a cidade e a torre que os filhos do terroso haviam construído. Eu quero fazer só um parênteses aqui, para nós fazermos uma alusão ao que aconteceu no dia 7 de outubro de 23, com posterior ida de alguns representantes aqui da casa para Jerusalém levar uma oferta à cidade. Nós saímos de lá com Adonai dizendo que nós sacássemos e saíamos e voltássemos. Saca e sai. Uma palavra súbita que veio no Monte das Oliveiras para nós entendermos a nossa necessidade de sair. No Vale do Cedron nós estávamos, na verdade, que é aquela fenda que separa a cidade de Jerusalém do Monte das Oliveiras. Saca e sai. E aí ele nos faz, pastora, entender que o presente que ele nos dá era uma torre. Migdal, Éder, torre do rebanho. Só que uma torre, Ulisses, que em vez de crescer para o céu, ela é negativa, ela abaixa. Ela foi instaurada por ordem divina numa área de uma depressão, não numa área
de exibição. Por quê? Vocês já analisaram isso? Chamar a torre do rebanho um buraco para baixo assim? É esse o meu ponto. Porque nós precisamos descer. João Batista diz com todas as letras: melhor que eu diminua para que ele cresça. É disso que se trata a torre do rebanho. Aqui nós estamos diante de uma torre física, Leomar, que o homem quis ascender a um patamar fisicamente elevado para demonstrar a elevação do ego humano no seu interior. Ô Léo, isso é tão sério porque René Terranova, quando construiu lá no norte do país uma torre, ele construiu para cima, é bem chique. Qualquer um que quiser ver aí, pode entrar na internet que tem a torre de René Terranova. É para cima. E cada intercessor, não sei se ainda recebia R$ 1.500 para poder orar. É a bolsa de Judas. Ué. Onde já viu isso? Você vai pagar alguém para orar. Isso é uma realidade, gente. Existe. Não sei se ainda está pagando. Então, a torre que Adonai constrói para nós é para baixo, para nós descermos e não imitarmos essas coisas que nem sei o que são. Não tenho nem palavras para aplicar isso junto à Bíblia e à Torá. Ali é a elevação do homem nessa torre. E a senhora veja que o texto vai dizer assim, ó: Adonai desce. Quem está elevado? Ele desce. E nós queremos construir a torre para subir. O texto está dizendo aqui: Adonai desce. O verbo é descer. Sair de uma condição elevada para uma condição inferior. Adonai desce para nos ver. E nós queremos subir para nos exibir. O texto continua no verso 6. Adonai diz: eis, um só povo, um só lábio para todos, um conduzindo a todos. Isto é o que começam a fazer. Agora nada lhes impedirá de realizar o que quer que premeditem. O que ele de forma subliminar está dizendo isso aqui? Não adianta nem eu matar. O ser humano, ele é incontrolável quando ele quer se impor numa situação. Nada lhes impedirá de realizar o que eles querem premeditar. Sim. O texto diz: bom Elohim, né? A Torá diz isso: bom Elohim. Ofereçamos, desçamos e embaralhemos lá o seu lábio, para que o homem não mais entenda o lábio de seu companheiro. Ao invés, Leomar, de eu punir o homem com a morte, eu vou fraturar a unidade de oposição contra Elohim, para que o homem seja opositor do seu próprio semelhante. Eu sou maior que você. Você é maior que eu. A disputa fica entre os mortais. Essa é a confusão causada. A Torá falada até hoje não consegue ser entendida, como consequência de uma confusão provocada por Elohims para fazer o homem descer, ao invés do homem desejar se elevar. Então o problema era todos juntos contra Elohim. Você joga uma bomba no meio e é todo mundo contra todo mundo. Eu sou maior do que o meu próximo. Daqui nós vamos entender a premissa da Torá, que vai culminar, passar por Levítico capítulo 19, ama teu próximo como a ti mesmo, que Yeshua lá na frente, quando interrogado pelo fariseu, mestre, qual é o maior dos mandamentos? O maior dos mandamentos é senão Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, isso em Marcos, tá? Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus é um. Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de todo o teu ser e com toda intensidade, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Adonai causa a divisão no homem para que o homem se torne opositor do seu próprio semelhante, e ele convoca como pilar de sustentação da Torá mandamentos que ligam o homem ao seu Elohim e ao seu próximo. Vai fazer esse dever de casa se isso não é o mesmo que pedir para morrer o nosso interior. Adonai provoca o dano e o caminho para a salvação passa pela correção do dano. Sempre e sempre estará tudo nas mãos de Adonai. Ok, Marcelo? Isso. Ofereçamos, desçamos e embaralhemos lá os seus lábios. Os ministrantes, né? Era sobre a face da terra, né? Os enviados, não era o próprio Elohim que ia aparecer para uma geração dessa para se manifestar. Não dá. O homem não tem esse privilégio, né? Não tem. Olha o que o texto continua dizendo. Adonai os dispersa dali, sobre as faces de toda a terra. Eles cessam de construir a cidade. Por isso, ele chama seu nome Babel, pois lá Adonai embaralhou o lábio de toda a terra, e de lá os dispersou sobre as faces de toda a terra. A terra de Sinear, a terra de Babel, ela ganha um destaque muito grande quando nós vemos ser ela o marco institucional da confusão. Tanto é que depois isso se torna um reino chamado Babilônia. Babilônia é a confusão que destrói Jerusalém e o templo sagrado pela primeira vez. Qual é o recado? Por que Jerusalém foi destruída por Babel, por Babilônia, invadida pela Babilônia? E os judeus foram exilados na Babilônia. Por quê? O mesmo pecado que estava sendo acusado na torre do homem se elevando sobre o seu Criador, eles trouxeram e replicaram isso dentro da terra, diante da construção do local sagrado, consagrado para que Elohim habitasse a terra. Só isso que eles fizeram. Só isso. Aí vem uma outra questão. Aí eu deixo para os religiosos vinculados à tradição e à ortodoxia se perguntarem e se responderem. De onde nasce o compêndio de tradições, discussões e premissas rabínicas na era judaica? Nasce em Jerusalém? Nasce no Japão? Nos Estados Unidos? Ou nasce em Babel? Então, bom, aí cada um agora é capaz de dar continuidade no que passou pela minha cabeça e tirar suas próprias conclusões. Ele nasce nas academias da Babilônia, com o Talmud babilônico como primeira obra escrita. Sim. 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 São teorias e discussões. Por que eu digo que gera confusão a origem do local como símbolo de tudo isso? Porque como que uma mesma Torá vai ter uma visão onde parte dos seus adeptos aceita uma determinada norma e uma parte não aceita? Deus é um, a palavra é uma, a verdade é uma, ele é indivisível. Como que pode haver discussão sobre, por exemplo, a Torre de Babel? Se vocês olharem os compêndios rabínicos de discussão sobre a Torre de Babel e o dilúvio, é uma confusão. É uma confusão. Porque vocês vão ver abertamente, Marcelo, rabinos defendendo a legitimidade de Noa tendo cumprido o papel, e ele foi vítima da agressão do filho. Ele não teve responsabilidade sobre o que aconteceu. E muitos rabinos da antiguidade dizem: entre na arca, entra na arca. Toda vez que uma arca se formar diante de você, entra nela. Aí você vai ver outra linhagem de rabinos pensando: Noa não foi justo,
Qual é a verdade? Vocês entendem o que é confusão, Babel? E Yeshua vem para unificar o entendimento a respeito de uma vida de Torá. Porque estava uma confusão. Pegue Mateus capítulo 5 e 6 e vocês vão ler. Os antigos diziam: odiai os vossos inimigos. E Yeshua vem: eu vos digo, amai os vossos inimigos. Vocês querem uma confusão maior? Vocês acham que o problema está na questão gramatical, de eu saber inglês, português, hebraico, mas não sei francês, não sei italiano? Vocês acham que o problema está nessa linguagem? Eu vou dizer para vocês, nos últimos 30 anos da minha vida, uma certeza que eu tenho, tal qual Amós e Isabel são meus filhos. É a mesma certeza que eu tenho. Que a linguagem dita nesta casa não foi entendida por uma quantidade de pessoas gigantescas que queriam uma outra linguagem para servir a Adonai. O problema da linguagem não se está falando de gramática. Esta é uma complicação, pastora, que é consequência da consequência, da consequência, da consequência do que a Torre de Babel estabeleceu. Dificuldade de linguagem era um entender o outro, na essência dos relacionamentos, do homem para o homem com o seu Elohim. Não é linguagem. Não é. Entendam que a linguagem de vida da senhora, dona Regina, é diferente da Nuris, é diferente dela, dele, dela, de todo mundo. Cada um tem uma concepção própria, uma linguagem própria para viver. Elohim só tem uma palavra, Elohim só tem uma conduta, Elohim só tem um Deus, só há um Deus. Tudo converge para a unicidade, quando o homem converge para dentro de si e vira uma multiplicidade de cabeças. Babel, confusão, tumulto, desordem, bagunça. Como é que nós poderemos sustentar, pastora Sandra, um projeto de salvação para levar a uma cidade, a um povo, a oportunidade da salvação, se dentro da própria casa, cada cabeça quer pensar pela própria cabeça? Quando os profetas vieram, no seu tempo, anunciando que viria o Messias. Antes deles, os patriarcas. Depois dos profetas, vem o Messias. O Messias se ausenta para que o sopro sagrado entre. Eles não criaram tumulto. Se Yeshua, o sopro sagrado, tivessem coexistido, era uma confusão. Porque eu sou de Yeshua, você é do sopro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Como é que isso não é o tumulto previsto pela Torre de Babel? Vocês estão achando que o problema se limitava a uma questão superficial de gramática, de língua. É muito pior, pastor. Se você pegar a Bíblia na essência, cada um pegar uma tradução diferente da Bíblia. Eu estou com a João Ferreira de Almeida, a sua é diferente da minha, acho que a sua é igual ao do Ulisses e por aí vai. É o mesmo texto sagrado, e eu não estou falando nem dos manuscritos gregos do Segundo Testamento. O mesmo texto da Torá está escrito em hebraico. Não tem nenhuma tradução equivalente à outra, porque passa necessariamente pela interpretação do tradutor o que ele quer trazer. Vocês estão achando que isso não é o tumulto? Isso é a própria Babel na nossa cara, trazendo divisão entre homem e o seu semelhante, homem e o seu Elohim. Nós temos que saber ouvir uma única linguagem, a voz divina, que é única. Ela é sagrada. Ela é única e ela vai falar comigo e com você de forma que eu e você sejamos capazes de entender. E não estabelecer para uma regra, Leomar, que diga que nós seguimos tal vertente. Aonde que isso tem sustentação na Bíblia e na Torá? E eu queria finalizar com vocês, porque nós passamos por Babel na história original, nós passamos por Babilônia rapidamente falando do cativeiro babilônico do povo judeu, que a gente podia ficar um mês falando aqui sobre isso, mas o profeta Zacarias diz que no final dos tempos,
Lá no capítulo 5, a Terra de Babel tem uma função específica. Esse tumulto, essa confusão tem uma finalidade. Vamos lá para a gente olhar. Do verso 5 a 11. Rita Alvina vai lembrar muito bem desse texto. Rita Alvina vai lembrar muito bem desse texto. É minha testemunha disso daí, né, pastora Sandra? Zacarias, capítulo 5, do verso 5 ao 11. Zacarias 5, lá o penúltimo profeta do Tanar, do Primeiro Testamento. Verso 5. Saiu o mensageiro que falava comigo e me disse: levanta teus olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei: o que é isto? Ele me responde: isto é um efa que sai. O que é o efa? É uma medida de quê? Está dentro do arrolamento de pesos e medidas da Torá. Então ele está falando de quê? Efa justo, bato justo, peso justo. Ele está falando de jus. Então tá bom. Então acrescentou: esta é a iniquidade do povo em toda a terra. Qual é a iniquidade do povo? 1 mais 1 igual a injustiça. Se o efa mede a justiça da sua forma equivalente, o texto diz: eis a iniquidade do povo. É porque não tinha justiça. Nós falamos nisso desde de manhã. O problema na geração de Noa, passando pela Torre de Babel, vai passar pelo preceito da justiça. Então foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. Tinha uma mulher lá, pastor. Era uma mulher. Não diz quem é. Prosseguiu o mensageiro: esta é a impiedade. Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e a pôs sobre a boca deste uma tampa de chumbo, para não ter risco daquilo ali sair, vazar e contaminar mais ninguém. É contagioso, é radioativo, tem que ser de chumbo para não passar a parede e contaminar. Igual quando você vai fazer raio-x e tomografia. Parede de chumbo dessa grossura. Então, levantei os olhos e olhei. 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao mensageiro que falava comigo: para onde levam estas o efa? Ele me respondeu: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear, na Babilônia. E estando esta acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. A terra de Babilônia só tem uma finalidade: enterrar os apoiadores e os adeptos de uma justiça que se opõe à justiça de Adonai. Se o problema nosso é ter uma obra fora dos muros, que anuncia a justiça divina para que o amor dele seja conhecido e a salvação bata à porta de quem conhecer, se nós fizermos oposição a isto, o nosso fim é numa casa na terra de Sinear. Isso é o texto sagrado que está deixando claro para nós que toda confusão mediada pela falta de justiça, pastora, terá uma sepultura em comum, a terra de Sinear. Portanto, a Torre de Babel, na sua excelência, deve ser compreendida como a incapacidade humana de se fazer valer das palavras de Elohim, sem transtorná-las ao seu bel prazer, para que nós possamos andar caminhando à luz das Escrituras Sagradas. Não adianta querer estudar línguas e mais línguas para achar que você e eu seremos capazes de determinar o que é certo ou errado à luz das Escrituras, que não se trata de um problema exegético, não é um problema filosófico, não é um problema teórico. Ele é um problema profundo, com raízes profundas que se remetem à queda do homem no Éden, a qual a população da Torre de Babel resolveu, pastora, comprar esta bandeira e reerguê-la contra Elohim. Pode encerrar, pastor, por favor. Nós estamos olhando aqui que no capítulo 5 de Zacarias, nós temos aqui esse julgamento feito pela própria Torá,
que é contra o ladrão, no versículo 4 Sim. do capítulo 5. Porque nós vamos lá na bolsa de Judas, que ele mandou a gente olhar verdade. questão da bolsa de Judas. E os dois pecados, né? O furto e o jurar falsamente, no verso 3. Olha né? aqui, eu a trarei quem? A Torá, diz o Eterno dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então haverá um julgamento específico dessa questão. E Judas se enquadra nessas duas questões, né? Porque ele jurou falsamente João como... 12, vai João aí 12, para você ver. né? Porque ele jura falsamente como testemunha de acusação, né? E ele é pago para isso, né? Olha aqui o versículo 4. João 12, verso 4. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o traíra, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele furtava do próprio Messias e dos discípulos com quem ele andava. Por isso que ele disse: olha a bolsa de Judas. Verdade. Amém. Que nós tenhamos temor o suficiente para não prejudicar a obra de Elohim em todos os seus termos. Porque o roubo não é só físico, né? Nós temos que lembrar que este roubo ele pode ser um roubo de formas muito mais graves do que simplesmente lançar mão e tomar um dinheiro que não... É isso aí. O roubo é da alma e do direito à salvação que os outros têm. Amém. Que o Eterno nos abençoe.